A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o Reino Milenar, continuação do Seminário do Reino. Aqui a gente tem uma linha do tempo, cronologia de acontecimentos. Fala da vinda de Jesus, a primeira vinda dele, da morte, da ressurreição, da ascensão dele aos céus. E aquilo que ele falou em Mateus 24, do que iria acontecer até o fim. Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, falsos cristos, falsos profetas. Ele chamou isso das dores de parto. E que isso iria aumentar e as contrações também iriam diminuir de tempo entre uma contração e outra. Isso se intensificaria até o fim. E a gente vê aqui a última semana de Daniel, a última semana de anos. A gente vê a pregação mundial do Evangelho. A gente, é uma semana de anos, 7 anos. Ela está dividida em 2. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio acontece a pregação mundial do Evangelho. E acontece a ascensão do anticristo. É onde é tocada as 4 primeiras trombetas. É onde a igreja vai estar profetizando, é o ministério das 2 testemunhas por 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio. Que é onde as testemunhas vão despertar as virgens que estão dormindo e vai anunciar que o reino de Deus está próximo, que Jesus está voltando, que vai surgir um homem da iniquidade, vai surgir a marca da besta, vai estar pregando arrependimento no mundo inteiro. E na metade desses 7 anos tem o pacto quebrado, onde o anticristo se manifesta e começa a perseguir os santos. Então a gente vê que a grande tribulação em si, ela começa da metade da última semana de Daniel para frente. E quando tem a perseguição dos santos, a gente vê que tem a morte das testemunhas, tem a igreja indo para o deserto, logo lá no início da última semana, quando começa a profetizar. Então quem tem que ir para o deserto, vai para o deserto, quem tem que ir para o martírio, vai para o martírio. A manifestação do anticristo acontece na segunda metade da última semana, é a grande tribulação. As trombetas tocam nessa última semana de Daniel. As 4 primeiras trombetas tocam na primeira metade da última semana, e as 3 últimas trombetas e as 7 taças da ira tocam ali na segunda metade da última semana. A volta de Jesus acontece no final desses 7 anos, é onde tem o Armagedon, é onde tem a ressurreição e a glorificação dos santos, e onde a igreja é reunida nos ares para ir batalhar contra o exército da besta. Depois que tem a guerra do Armagedon, onde Jesus pisa pessoalmente o lagar da ira do furor de Deus, acontece o tribunal de Cristo também para julgar, galardoar a igreja, os santos, quem vai ser maior e menor no reino, de acordo com as suas obras, e vai também servir para julgar as nações, aqueles que colocaram a marca da besta e os que não colocaram a marca da besta. Aqueles que não colocaram vão adentrar o reino milenar juntamente com a igreja, e a igreja vai reinar sobre essas nações. E o lago de fogo, ele se inicia na volta de Jesus. É onde a besta e o falso profeta é lançado ali no lago de fogo. E o reino milenar é o reino de Cristo na terra, o reino de sacerdotes, sobre as nações por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, tem o trono branco, o juízo final, que é a ressurreição universal, e depois que tem essa ressurreição, é a eternidade. A gente vai ler isso mais para frente. Então, o reinado de Jesus e os santos, Apocalipse 20, 1-4. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta,
nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram com Cristo por 1000 anos. A gente vê que quando Jesus volta, a primeira coisa que ele faz é limpar as regiões celestiais dos demônios. Então ele aprisiona, o diabo é aprisionado por 1000 anos para que não mais enganasse as nações. Ele é aprisionado lá no abismo, que é onde fica o mundo dos mortos. O abismo fica ali no mundo dos mortos. Depois que se completarem os 1000 anos, ele é solto por pouco de tempo também. E aí vai ter aqueles que... Aqui vai estar focando no martírio daqueles que morreram na última semana de Daniel, decapitados por causa do testemunho de Jesus. Daqueles que... Da primeira ressurreição. Falar da primeira ressurreição da igreja, dos vencedores, aqueles que reinam com Cristo por 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, a primeira ressurreição é da igreja, é para os eleitos vencedores, aqueles que têm os seus corpos glorificados e recebem autoridade para julgar e para reinar com Cristo durante 1000 anos, como sacerdotes e reis. Epístola de Barnabé diz assim: isso significa que o Senhor consumará o universo em 6000 anos, pois um dia para ele significa 1000 anos. Ele próprio atesta dizendo: eis que um dia do Senhor será como 1000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6000 anos, o universo será consumado. E ele descansou no 7º dia. Isso quer dizer que seu filho, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua e as estrelas, então ele de fato repousará no 7º dia. Aqui mostra como que eles entendiam sobre a questão dos 6 dias, dos 6000 anos, e o do 7º dia ser o reino milenar, um reino de 1000 anos. A queda de Satanás. O mundo dos mortos, desde o profundo, se turba por ti para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras de todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco, e és semelhante a nós? Derribada está no Sheol a tua soberba, e também ao som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A gente vê aqui que o diabo ele é precipitado para o abismo, e a gente vê que ali no mundo dos mortos, eles começam a ver o diabo sendo precipitado ao abismo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, onde fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura como um renovo bastardo, coberto de mortos traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova, e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Irineu de Leão contra as heresias. Quantos foram os dias empregados a criar este mundo, tantos serão os milênios da sua duração total. Eis porque o livro de Gênesis diz: assim foram concluídos os céus e a terra, e a toda a sua ornamentação. Deus concluiu no 6º dia toda a obra que fizera, e no 7º dia descansou de todas as obras que fizera. Essa descrição do passado, tal como aconteceu, e ao mesmo tempo uma profecia para o futuro. Com efeito, se um dia do Senhor é como 1000 anos, se a criação foi acabada em 6 dias, está claro que a consumação das coisas acontecerá no 6º milênio. Mais uma vez mostrando como eles entendiam acerca do reino milenar, dos 6000 anos de Adão até nós,
e dos dias representando os milênios da criação. Cada dia representando um milênio. Aqui está uma ilustração da volta de Jesus. Processo para chegar no reino milenar. Primeiro, Jesus volta, precipita o diabo e os demônios no abismo. Tem a ressurreição dos santos, a glorificação e o arrebatamento dos santos glorificados para o encontro do Senhor nos ares. E o exército reunido, acontece a guerra do Armagedon. E depois da guerra do Armagedon tem o tribunal de Cristo. E depois disso, o reino milenar se inicia, o reino de Cristo no mundo. E depois de 1000 anos, aí sim, Deus, o Pai, ele desce na Nova Jerusalém para a terra. Depois do juízo final vem a eternidade. Vencida a guerra santa, o trono do Senhor será estabelecido. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Qual é o trono da glória de Jesus? O trono da glória de Jesus é o trono de Davi, como está escrito ali em Lucas 1,32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quando Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, ele sentou à destra de Deus no trono de Deus. Mas o trono de Deus não é o trono da glória do Filho. O trono da glória do Filho é ali em Jerusalém, é o trono de Davi, que ele ainda vai se assentar. E vai compartilhar com os vencedores também esse trono. E a respeito do Senhor, o anjo diz: Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Quem mais há de reinar sem interrupção e para sempre na casa de Jacó, senão Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, que prometeu, por meio da lei dos profetas, tornar-se visível a sua salvação a toda a carne, de forma tal que este Filho de Deus se tornaria o homem, para que, por sua vez, o homem se tornasse filho de Deus. Então Jesus, ele herda o trono de Davi, Irineu de Leão, falando contra as heresias. Os santos vencedores compartilharão com o rei Jesus a corregência do mundo. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, trono de Davi, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então a gente vê que aquele que perseverar até o fim, aquele que for vencedor, ele também se assenta juntamente com Cristo no trono da sua glória. Cristo compartilha da autoridade para governar as nações juntamente com ele com cetro de ferro e reinar com ele sobre as nações. Se o aguardamos neste mundo, ele nos dará em troca o tempo futuro, pois ele nos prometeu ressuscitar-nos dentre os mortos. E se a nossa conduta for digna dele, também reinaremos com ele se tivermos fé. Policarpo aos Filipenses. Restauração do território. Deus restaurará a nação literal de Israel. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave. Quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante as nações. Ezequiel 20, 40, 41. 42 a 44. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e terei nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. A gente vê que tanto a nação de Israel literal vai ser restaurada, como o território ali de Israel também vai ser restaurado. Além disso,
Justino Marte, Diálogo com Trifão. Além disso, houve entre nós um homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, que numa revelação que lhe foi feita, profetizou que aos que tiverem acreditado em nosso Senhor, em nosso Cristo, passarão 1000 anos em Jerusalém e que depois disso viria a ressurreição universal, e dizendo brevemente a ressurreição eterna e o julgamento de todos os justos. Então aqui mostra que a igreja primitiva cria no reino milenar literal da restauração de Jerusalém, que depois de 1000 anos aconteceria a ressurreição universal e o juízo do trono branco. Haverá uma estrada santa até Jerusalém. Isaías 35, 8 a 10. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria o alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Famílias de toda a terra farão peregrinações para Jerusalém. Zacarias 8, 20 a 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. A gente vê que vai ter uma estrada que vai ser chamada de Caminho Santo ali para Jerusalém, e que muitos povos vão fazer peregrinações para Jerusalém para ir buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, a Jesus, suplicar o favor do Senhor. Essa estrada conectará Israel às nações. Isaías 19, 23, 24. Naquele dia haverá a estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra. A gente vê aqui vai ter restauração do Egito, da Assíria ali no reino milenar. Vai ser povo do Senhor eles. E vai juntamente com Israel adorar o Senhor, tanto o Egito quanto a Assíria. Israel vai ser o principal, vai ser a cabeça das nações. Subindo a Jerusalém, Miqueias 4, 1 a 2. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então de Sião procederá a lei de Deus. E muitas nações vai querer subir ao monte do Senhor para aprender os caminhos do Senhor. Uma grande festa em Jerusalém, Isaías 25, 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Isso aqui é as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro não acontecem no céu, no arrebatamento. As bodas do Cordeiro acontecem depois da Guerra do Armagedon e depois do tribunal de Cristo. Então é só depois disso que acontecem as bodas do Cordeiro. Não acontece no céu, acontece na terra, ali em Jerusalém. Neste monte a todos os povos um banquete, neste monte, no Monte Sião. Um banquete pela coroação do rei, Jeremias 31, 12 a 14. Aonde vir e exultar na altura de Sião, radiante de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor Deus. A gente vê aqui uma fartura de comida no reino de Deus. Alegria, paz, justiça, o reino de Cristo na terra.
um banquete pela coroação do rei. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 8:11. Irineu de Leão contra as heresias. Eu vos digo, eu já não beberei do fruto desta videira até o dia em que eu beberei novamente convosco no reino de meu Pai. Ele renovará a herança da terra e restaurará o ministério da glória dos filhos de Deus. Como diz Davi, ele renovará a face da terra, prometendo beber do fruto da videira com os seus discípulos. Mostrou juntamente a herança da terra, na qual se bebe o novo fruto da videira e a ressurreição carnal dos seus discípulos. A carne que ressuscita renovada é a mesma que recebe a bebida nova, pois não se poderia entender que ele beba do fruto da videira no lugar supraceleste, nem que os que bebem não tenham um corpo de carne. Pertence à carne, não ao espírito, a bebida que se extrai da videira. Aquilo que eu tinha dito, o banquete que vai ter não vai ser no céu, vai ser na terra. Vai ser para todos aqueles que participarem do reino. Aqui fala da ressurreição corporal mesmo. Então não fala de um lugar supraceleste, mas de um lugar, fala de um banquete aqui na terra mesmo. Onde estão o cêntuplo nesta vida, os almoços oferecidos aos pobres e os jantares restituídos? Isso acontecerá nos tempos do reino, isto é, no 7º dia, que foi santificado quando Deus descansou de toda a obra que tinha feito, o verdadeiro sábado dos justos, no qual não executarão nenhuma obra terrena, mas estarão diante de mesa preparada por Deus, que os alimentará com todas as iguarias. Jerusalém reconstruída, Jeremias 31, 38-40. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa, todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Aqui a gente vê a restauração da Jerusalém terrena, não fala da Nova Jerusalém aqui. Nova Jerusalém só desce depois dos 1000 anos, depois do juízo final. Aqui está falando da restauração da Jerusalém terrena, que nunca jamais será desarraigada ou destruída. Ela vai ser reedificada para o Senhor. Ela vai ser aumentada também. O território da Jerusalém vai ser aumentada. Vai ter uma reconfiguração toda ali no Monte Sião. Jerusalém aumentada. De minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também 1000 anos em Jerusalém reconstruída, embelezada e aumentada, como prometem Ezequiel, Isaías e os outros profetas. Justino Mártir, Diálogo com Trifão. Então vai ter 1000 anos em Jerusalém reconstruída, embelezada e aumentada para os vencedores. Características da restauração de toda a criação. Todos os povos aprenderão a lei do reino, que será a constituição do governo. Isaías 2:3. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. As nações vão querer subir para Jerusalém, ali no Monte Sião, para aprender a lei do Senhor. As nações não farão mais guerra entre elas. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Essa informação aqui é importante guardar porque lá no final do milênio, o diabo vai ser solto e vai enganar as nações para ir batalhar contra Jerusalém, mas não vai ter guerra porque aconteceu isso. Durante o reino milenar, uma nação não levantou mais a espada contra a nação, nem aprenderam mais a guerra. Então, lá para o final do estudo, eu vou falar sobre isso de novo. Todos os povos adorarão ao único Deus. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Sofonias 2:11. Então vai ter só um único Deus, só um único Senhor. Deus vai eliminar todos os ídolos da face da terra. Não vai ter nome de nenhum Deus mais na face da terra, no reino milenar. Lactância, institutos divinos.
Então aqueles que estiverem vivos em seus corpos não morrerão, mas durante esses 1000 anos produzirão uma multidão infinita, e sua descendência será santa e amada por Deus. Mas aqueles que ressuscitarem dentre os mortos presidirão os vivos como juízes. Mas as nações não serão totalmente extintas, mas algumas serão deixadas como uma vitória para Deus, para que possam ser ocasião de triunfo para os justos e sejam submetidas à servidão perpétua. Aqui está falando das nações que sobreviveram e vão procriar de novo no milênio, e da igreja que vai reinar sobre as nações no milênio. Amós 9:13. Gozarão da abundância do reino por causa da produtividade da terra. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, o que pisa as uvas aos que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derretarão. Isso aqui a gente vê uma alta produtividade da terra no reino milenar. Isto pode ser confirmado pelo fato de que os presbíteros que conheceram pessoalmente o João, o discípulo do Senhor, lembravam tê-lo ouvido referir o que o Senhor ensinava sobre estes tempos. Com estas palavras, virão dias em que crescerão videiras com 10.000 cepas, e sobre cada cepa 10.000 ramos, sobre cada 10.000 ramos 10.000 rebentos, sobre cada ramo 10.000 rebentos, sobre cada rebento 10.000 cachos, em cada cacho 10.000 grãos, e de cada grão esmagado se farão 25 medidas de vinho. E quando algum dos santos for apanhar um cacho, outro lhe dirá: Eu sou melhor, apanha-me e bendiz ao Senhor por mim. Da mesma forma, um grão de trigo produzirá 10.000 espigas. Cada espiga terá 10.000 grãos, e cada grão produzirá 25 libras de farinha pura. Também os outros frutos, sementes e ervas terão abundância igual, conforme a sua natureza, e todos os animais se servirão deste alimento, que receberão da terra. Viverão em paz e harmonia entre si, e estarão completamente submetidos aos homens. Isso aqui foi Irineu de Leão que falou. Fragmentos de Pápias. Isso também atestou por escrito no seu quarto livro, Pápias, homem antigo, discípulo de João e companheiro de Policarpo. De fato, ele escreveu 5 livros e acrescentou: essas coisas merecem fé para os que acreditam. E como diz Judas, o traidor, que não acreditava e perguntou: então, como serão realizadas pelo Senhor tais produções? O Senhor respondeu: os que chegarem a esses tempos o verão. Todos os povos viverão em longevidade, mas ainda haverá morte. Aqui é o seguinte: a igreja vai estar glorificada, não vai morrer mais, só que ainda vai ter as nações, os povos, os não eleitos que entraram no reino, que a longevidade de vida deles vai ser aumentada. Mas ainda vai haver pecado e morte para eles. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Isaías 65, 20. A gente vê que a menor idade no reino ali é 100 anos, que é morrer ainda jovem aos 100 anos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. A gente vê que quando Adão comeu ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreu, ele viveu 930 anos. A gente vê que, com o passar do tempo, foi decaindo ali o tempo de vida do ser humano, até chegar a 100 anos, 70, 80 anos, e hoje 70, 80 anos. Mas no reino milenar vai voltar a ser igual era lá no passado. Vai ter, porque 100 anos é morrer ainda jovem, então vai ter gente com 500 anos, 600, 700 anos ali no reino milenar. Com efeito, Isaías diz a respeito desse tempo de 1000 anos: haverá céu novo e terra nova, e não se recordarão dos passados, nem lhes virão a lembrança, mas encontrarão na terra alegria e regozijo que eu crio. Porque eis que eu trago a Jerusalém regozijo, e a meu povo alegria. E me regozijarei em Jerusalém, e me alegrarei com o meu povo. Justino Marte, diálogo com Trifão. Nela não mais se ouvirá voz de pranto, nem voz de grito. Aí não nascerá mais um prematuro que vive dias, nem velho que não preencha seu tempo, porque o jovem será filho de 100 anos, e o pecador, quando morrer, será filho de 100 anos, e será amaldiçoado.
Construirão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seus produtos. Não construirão a outros e outros habitarão, nem plantarão e outros comerão. Porque os dias do meu povo serão conforme os dias da árvore da vida. As obras de seus trabalhos envelhecerão. Os meus escolhidos não trabalharão em vão, nem gerarão filhos para a maldição, porque são descendência justa e abençoada pelo Senhor. E seus netos estão com eles. Acontecerá que antes de gritarem, eu já os terei ouvido. Enquanto ainda estiverem falando, eu direi o que foi. Então o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá capim como boi, e a serpente comerá terra como pão. Não danificarão nem destruirão nada no meu santo monte, diz o Senhor. Está falando aquilo que o profeta falou. O que vai acontecer ali em Jerusalém, no reino milenar, o que vai acontecer com os animais, a restauração dos animais, restauração da longevidade de vida. Até os animais serão restaurados à passividade original, Isaías 11, 6, 7. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A gente vê que vai ter, os animais vão ser restaurados a natureza deles, igual era no Éden antes do pecado de Adão. Isaías, profetizando sobre estes tempos, dizia: O lobo pastará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o novilho pastarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, e juntas se deitarão as suas crias. O leão se alimentará de forragem como boi. A criança de peito porá a mão na cova das serpentes, na cova dos seus filhotes, e não lhe farão mal, e não poderão mais fazer morrer ninguém sobre a minha montanha santa. Irineu de Leão contra as heresias. Aquilo que ele fala, está falando aquilo que o profeta falou, Isaías. E diz o mesmo, no outro lugar: os lobos e os cordeiros pastarão juntos, e o leão comerá feno como boi. Para a serpente a terra será como pão. Não se fará mal nem violência no meu santo monte, diz o Senhor. Eu sei que alguns se esforçam por aplicar estes textos de maneira metafórica àqueles homens selvagens, que, provindo de povos diversos e dedicados a ocupações de toda espécie, abraçaram a fé e vivem de acordo com os justos. Mas se isto vale para os homens que chegaram a uma mesma fé proveniente de vários povos, realizar-se-á também para estes animais na ressurreição dos justos, como foi dito. Deus é rico em todas as coisas e é preciso que, quando o mundo for restabelecido no seu estado primeiro, todos os animais selvagens obedeçam ao homem, lhe sejam submissos e voltem ao primeiro alimento que Deus lhe deu, assim como estavam submetidos a Adão antes da sua desobediência e comiam frutos da terra. O território dos inimigos de Deus. A gente vai ver agora sobre o lago de fogo e enxofre. A gente vê que a terra é o território do reino de Deus. A gente vai ver que o lago de fogo ele vai ser na terra também. A gente vai ver o território. Onde que vai ser o lago de fogo quando Jesus voltar. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A gente vê que o lago de fogo ele é eterno, fala de a ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos, e não tem fim. Deus prepara lugar para os adoradores da injustiça na terra de Edom. A gente vai ver que o lugar do lago de fogo é na terra de Edom. Porém, aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então fala da terra e fala contra o povo de Edom. Isaías 34, 9 a 10. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada. E para todo sempre ninguém passará por ela. A gente vê que o reino de Edom fica ali ao sul do reino de Judá, ao sul de Jerusalém. Edom era a nação que veio de Esaú. A gente vê que Edom é uma nação inimiga de Deus na Bíblia e que profeticamente representa todos os inimigos de Deus. Então é ali naquele território que vai ser o lago de fogo e enxofre. No reino milenar
vai ser ali, o lago de fogo e enxofre. As pessoas passarão ali e verão as pessoas ali no lago de fogo e enxofre. Quando forem subir para Jerusalém para adorar o rei, elas verão ali. Sofrerão diante dos santos anjos do Cordeiro. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Apocalipse 14, 10, 11. Então a gente vê que aqueles que colocam a marca da besta, o destino deles é o lago de fogo e enxofre. Não é pequena coisa a questão. A gente vai ver o João Crisóstomo falando sobre o lago de fogo e enxofre, o Geena. O que ele diz sobre isso? Não é pequena a questão que nos é proposta, mas muito necessária dos problemas que os homens todos procuram resolver, se a Geena é infinita. No entanto, Cristo assegurou que não tem fim nesses termos, onde o fogo não se extingue e onde o verme deles não tem fim. E sei que alguns de vós, ao ouvirem tais palavras, ficam entorpecidos, mas o que fazer? Deus, contudo, ordena que frequentemente o anunciemos, dizendo: anuncia a este povo. Nós fomos deputados ao ministério da palavra, e necessariamente somos molestos aos ouvintes, não de bom grado, mas coagidos. Ou se preferis, não seremos onerosos, se praticas o bem, não temas. Por conseguinte, é possível ouvir-nos, não só sem aversão, mas com gosto. Na verdade, o próprio Cristo asseverou que é sem fim, e Paulo afirmou, indicando ser perpétuo o suplício que os pecadores sofrerão ruína eterna. E ainda, não vos iludais, nem os impúdicos, nem os adúlteros, nem os efeminados herdarão o reino de Deus. Aos hebreus também propunha: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Cristo aos que diziam: em teu nome fizemos muitos milagres, responde: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E as virgens excluídas não entraram na sala. E àqueles que não o alimentaram, disse: e estes irão para o castigo eterno. E não me retruques, onde fica a equidade, se o castigo não tem fim? Pois quando Deus faz alguma coisa, deves obedecer a seu plano, e não submeter aos seus pronunciamentos raciocínios humanos. Adão, na verdade, um só pecado acarretou a morte. Nós, contudo, cometemos diariamente inúmeros pecados. Mas se ele, por um só pecado, sofreu tão grande mal e ficou sujeito à morte, nós que sempre vivemos no pecado, que não sofreremos, que em vez do paraíso esperamos o reino do céu? São questões molestas e causam tristeza ao ouvinte. Estou bem ciente disso por aquilo que eu mesmo sofro, pois meu coração se comove e palpita. E quanto mais vejo bem fundado o ensinamento sobre o Geena, tanto mais temo e tremo, mas é necessário proferir tais coisas para não cairmos na Geena. A gente vê como que o João Crisóstomo interpretava, como que a igreja primitiva entendia sobre o lago de fogo e enxofre, que é eterno mesmo, que as pessoas vão sofrer eternamente ali mesmo, os inimigos de Deus. Edom, objeto de espanto por causa do tormento eterno. Jeremias 49, 17. Assim será Edom objeto de espanto, todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Isaías 66, 23, 24. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. A gente vê que no reino milenar, as pessoas vão fazer peregrinação a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e eles vão passar por ali, perto do território de Edom, e vão ver as pessoas, os inimigos de Deus sofrendo ali, e vão se espantar e assobiar por causa de todas as pragas que tem ali. Se não existissem o mal e o bem, mas fosse somente opinião humana que algumas coisas são justas e outras injustas, nunca teria declarado no seu ensinamento: os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E os injustos e os que não fazem obras de justiça enviá-los-á ao fogo eterno, onde seu verme nunca morrerá e o fogo não se apagará. Final do milênio, Satanás será solto e os povos serão provados. Então, no milênio, Satanás e todos os demônios estavam presos ali num abismo, e as nações não aprenderam mais a guerra, transformaram seus instrumentos de guerra em
instrumentos de agrícolas. Mas no final do milênio, Deus vai soltar Satanás para que as nações que viveram esse reino de justiça, paz e alegria possam ser provadas para ver o que elas vão escolher. Porque elas viveram vendo Jesus ali, vendo todo o bem sendo feito, um reino de justiça, paz e alegria. Não conheceram o mal, mas Deus vai permitir que Satanás tente elas para ver o que elas vão escolher. A gente vai ver o que vai acontecer aqui. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A gente vê que mesmo com tudo aquilo, muitas nações vão ser enganadas e vão preferir as trevas do que a luz. Eles vão com a intenção de fazer guerra ali em Jerusalém, vão sitiar Jerusalém, o acampamento dos santos e a cidade querida. Só que não vai ter guerra. Deus simplesmente vai fazer cair fogo do céu e consumir todos aqueles inimigos ali. Porque no reino milenar inteiro as nações não aprenderam mais a guerra. O grande trono branco será estabelecido para o juízo final. E aí sim, depois disso, vai ter o juízo final, a segunda ressurreição. A gente vai ver o que vai acontecer. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui na segunda ressurreição vai ser julgado a criação, os não eleitos, tanto os que viveram antes do milênio quanto os que viveram no milênio. Vão ser julgados cada um segundo as suas obras. Dependendo das suas obras, eles podem ser absolvidos ou condenados. E também vai ser julgado os eleitos que foram reprovados. Por isso que o livro da vida é aberto aqui também. Os eleitos que foram reprovados, ao invés de ressuscitarem na primeira ressurreição e serem glorificados e reinar com Jesus, eles ressuscitam na segunda ressurreição para ver que seus nomes foram riscados no livro da vida. Então, quem tem que ir para o lago de fogo vai, e aquele que foi riscado no livro da vida vai para o lago de fogo. Ele diz: Eu vi um grande trono branco e aquele que estava assentado nele. O céu e a terra fugiram de diante dele e não se encontrou mais lugar para eles. Então ele descreve a ressurreição e o juízo universais. Após o juízo final, Cristo entregará pessoalmente a regência da terra ao Deus Pai. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então, primeiro, Jesus tem que reinar os 1000 anos, tem que destruir todos os inimigos, só então que Jesus passa o reino para o Pai. E o Pai, ele desce na Nova Jerusalém. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Novo céu e nova terra são a renovação de tudo. Então, depois ali do juízo, depois do milênio, depois do juízo final, depois que todo inimigo for derrotado, depois que a morte já foi lançada no lago de fogo e enxofre, aí sim o Pai desce para a terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A gente vê que aqui é o próprio Deus Pai descendo para habitar na terra quando o Filho tiver derrotado todo inimigo e passado o reino para o Pai. A Jerusalém do alto é livre e é a mãe de todos nós. Neste momento não pensa no El errante, nem no potência separada do pleroma chamada Prônicos, e sim na Jerusalém desenhada nas mãos de Deus. E é esta mesma que João no Apocalipse viu descer a uma terra nova, de fato depois dos tempos do reino milenar. Mais ou menos na mesma época também o príncipe dos demônios, que é o criador de todos os males, será acorrentado e aprisionado durante os 1000 anos do governo celestial, em que a justiça reinará no mundo, para que ele possa não planejar nenhum mal contra o povo de Deus. Depois de sua vinda, os justos serão reunidos de toda a terra, e o julgamento será concluído. A cidade sagrada será plantada no meio da terra, Nova Jerusalém, na qual o próprio Deus, o construtor, poderá habitar junto com os justos, governando nela. Oitavo dia, o reino de Deus Pai e seu Filho Jesus será um reino eterno. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está escrito o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Importante lembrar também, falar aqui que também no reino milenar vão existir nações. Vai ter eleitos e não eleitos. Os não eleitos vão continuar sendo nações no reino milenar, vão ter a natureza deles restaurada como de Adão, eles não vão morrer mais, eles não serão glorificados, só a igreja será glorificada, e só a igreja, só os eleitos vencedores entram na Nova Jerusalém. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. E eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esta foi a aula do Reino Milenar. Espero que você possa ter gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.